Eu estou lendo um livrinho, na verdade ele é chamado livro de bolso, mas ele é muito grande no conteúdo. Então eu estou lendo em doses homeopáticas quanto eu consiga. É o livro de Marco Polo, escrito por ele mesmo, O Livro das Maravilhas. Ele era um cristão de Veneza que lá por volta de 1250 da nossa era, foi fazer um périplo, umas viagens. Ele se juntou com seu pai e seu tio, que eram comerciantes, e foi para o lado do Oriente. Ele foi para a China, para a Índia, e ele passou por muitos países, viajou uma grande parte da vida dele. No final, ele escreve, aquilo é muito útil para nós, tudo que ele escreve, mas ele escreveu da prisão. Ele foi preso por muitos anos e da prisão ele escreveu O Livro das Maravilhas. Ele queria realçar as coisas maravilhosas que ele tinha visto no decorrer do mundo. E são coisas interessantíssimas que estão ali. Mas a Bíblia não é um livro das maravilhas, embora as maiores maravilhas, inclusive da eternidade, estejam na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro muito realista. Deus escreveu a Bíblia para nós humanos. Quem escreveu foram humanos inspirados por Deus. O que está registrado na Bíblia não são somente maravilhas, não é um livro para realçar os grandes heróis, não é como uma novela, um filme. A Bíblia é muito realista, ela retrata exatamente aquilo que a pessoa era, com suas fraquezas, com suas limitações humanas, e o objetivo é que isso sirva para nós como um exemplo, para nós que também somos humanos e falhos, sabermos que mesmo assim Deus nos ama e nos quer. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 11, nós encontramos uma história muito interessante a respeito de um homem que na época era um marginal, chamado Jefité. Ele morava lá do outro lado do Rio Jordão, num pedaço chamado Gileade, que pertencia à tribo de Manassés. Ele era um filho espúrio, um bastardo. O pai teve relações lá com uma prostituta qualquer e o Jefité nasceu desse relacionamento pecaminoso. Os outros filhos naturais, mais moralistas, legalistas, interesseiros, não quiseram reconhecer o Jefité como irmão e o expulsaram para que ele não herdasse junto com os filhos legítimos. Isso era comum naquela época. Hoje seria um pouco diferente no nosso país, mas naquela época era considerado comum. O Jefité entendeu a situação e foi-se embora, foi viver a vida dele, se juntou a outros bandoleiros também, terroristas, marginais, pessoas que viviam à margem da sociedade e por vezes eram até perseguidos também. Mas o Jefité, nessa vida de dificuldades, não tendo propriedade, não tendo um sustento garantido, começou a se embrenhar pelo mundo da marginalidade e teve que lutar e teve que brigar muito para defender a comida, o pão de cada dia, e ele desenvolveu uma valentia que ficou famosa. Digamos assim, guardadas as devidas proporções, ele era como um lampião. O lampião era um marginal cangaceiro do Nordeste que ficou famoso por suas bravuras. O Jefité na Bíblia também ficou conhecido. E aconteceu uma série de circunstâncias, e nós cremos que Deus dirige as circunstâncias para que o país fosse atacado pelos amonitas, que eram vizinhos. Os amonitas, Gileade, estava muito enfraquecida e resolveram humilhar
aqueles vizinhos e tomar, conquistar aquela terra, matar e escravizar os habitantes dela, os manassitas, que eram israelitas. E assim os amonitas ameaçaram. Mas por uma questão assim muito interessante que a gente não tem explicação a não ser na providência de Deus, eles não atacaram de vez e mataram, logo não. Eles mandaram um aviso, desafiaram, deram um prazo e depois de cumprido aquele prazo eles invadiriam a terra de Manassés, de Gileade. E naquele período o povo chorou e foi buscar uma solução. Eles estavam dispostos a lutar, mas eles não tinham experiência de guerra, de luta. Eles precisavam de alguém que fosse líder na guerra. Alguém lembrou o Jefité e eles foram convidar o Jefité para ser líder deles. O Jefité disse: vocês me expulsaram, vocês agora querem a minha ajuda, agora que vocês estão em dificuldade? Ele poderia dizer: não, bem feito, agora vocês se virem. Mas ele não fez isto, ele só levantou a questão. E o povo disse: realmente é verdade, mas nós reconhecemos o nosso erro, agora precisamos e que você venha nos ajudar. E se você vier nos ajudar, você vai ser líder no nosso meio. Ah, é? Agora vocês vão me aceitar como líder? É isso mesmo que nós vamos fazer. Então tá bom, o Jefité, então vamos lá. Porém, o Jefité começou a pensar: eu tenho à minha disposição um monte de homens que, dependendo da situação, podem ser medrosos ou corajosos. Estão, em princípio, dispostos a lutar comigo contra os inimigos amonitas. Mas eu acho que ainda é uma tarefa arriscada, porque nós não treinamos, não organizamos o exército. Isso vai ser uma guerra arriscada. E ele então começou a buscar a Deus. O Jefité tinha temor a Deus e fez um voto maluco, um voto estranho. Ele pediu a Deus: Deus, ajude-nos nessa batalha, e se nós nos sagrarmos vencedores, a primeira pessoa que aparecer na minha casa quando eu voltar vencedor, eu vou consagrar ao Senhor e vou matar em holocausto ao Senhor. Foi o voto que ele fez e foi para a guerra. E Deus abençoou aquela guerra e os israelitas venceram. O Jefité voltou vencedor para a casa e quando ele entrou em casa, quem saiu à sua procura? A filha única, provavelmente era a filha dos olhos dele, do coração dele, a alegria do Jefité. Ela veio e o Jefité chorou e disse: minha filha, você foi a minha maior tristeza agora, porque eu fiz voto a Deus, e voto a Deus é sério, eu tenho que cumprir. Ela diz: pai, não tem problema nenhum, o senhor fez um voto, cumpra o voto. Se é este o caso, então me dê aí só 2, 4 meses para eu poder sair em volta aí pelos campos com as minhas amigas para chorar a minha virgindade. Depois eu volto e o senhor faça de mim o que fez voto a Deus de fazer. E assim a Bíblia nos dá a entender que ele realmente matou e entregou a filha como holocausto ao Senhor. Deus não interferiu nisto. A gente fica a perguntar por que Deus não interferiu, como Deus fez com Abraão quando estava para oferecer o filho Isaque. Porque neste caso Deus não livrou a filha de Jefité de ser morta por ele. Bom, a minha explicação que eu tenho para mim e quero compartilhar com você é a que se encontra no capítulo seguinte. A situação espiritual em Israel estava muito ruim. Manassés era uma das tribos descendentes de José, a outra era Efraim. O José foi colocado por Deus como primogênito em lugar do Rúben, que tinha errado, pecado. O José foi feito primogênito do Egito, primogênito de Israel. No Egito não teve problema nenhum em ser reconhecido, porque ele era o responsável pela salvação do povo inteiro. Mas depois essa primogenitura começou a pesar. As outras tribos
ficaram com um pouco de inveja. Inclusive Judá, que era a tribo maior, ficou com um pouco de inveja daquilo. Mas as tribos de José, Manassés e Efraim sempre tiveram uma disputa. Como a situação espiritual era muito ruim, a tribo de Efraim estava muito brigada com a tribo de Manassés e, de fato, houve uma guerra por pretexto bobo, porque na verdade havia aquela guerra. Mas então a minha explicação é que Deus preparou Jefité com aquela dureza que ele teve ao lutar contra os amonitas e vencê-los, ao matar a filha. Ele precisava fazer uma limpa na tribo de Efraim também. Eles estavam muito soberbos, os efraimitas, e foi preciso que o Jefité os tratasse com dureza, e tratou. Matou muita gente, dezenas de milhares de efraimitas morreram porque era necessário fazer uma limpa. E assim o Jefité disse: se eu fui duro para matar até a minha filha, não tenha dúvida nenhuma que eu vou matar todo efraimita que precisar ser morto aqui, que se levantou contra nós. Foi uma disciplina duríssima. Deus usou a rudeza do Jefité. Ele era um bronco muito rude. Deus usou aquilo para fazer uma disciplina necessária para abater a soberba de Efraim. Entenda isso, tudo na Bíblia tem uma razão, uma explicação. Deus é duro, a gente tem que considerar a severidade de Deus, não só a sua bondade. Deus, é único, a gente precisa conhecê-lo como ele é. Pense nessas coisas todas, meu irmão, minha irmã.